Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Mestre Cruel, este é mais um Rapidinhas do Cruel. E uma coisa que eu sempre me perguntei dentro do BDSM é por que a gente tem tanto fetiche por couro, morando no Brasil, que é literalmente um país extremamente tropical, em que nunca dá para usar couro assim, de forma bacana, sem suar, parecendo um porco. E aí, eu faço essa piada sempre quando eu estou nos eventos. É claro que a gente usa couro, é muito gostoso usar couro. Aliás, já aviso, já digo, o André Medeiros Martins vai escrever, autor deste livro aqui, Vulgar. Não sei se pega no campo, deixa eu pegar aqui, só preciso mostrar aí para vocês. O Vulgar, do André Medeiros. Ele me convidou para participar do novo livro dele, baseado no projeto dele Sem Fetiches. E eu escrevi, fiz uma reflexão acerca do fetiche em couro. A gente não sabe ainda quando vai lançar e tudo mais, mas já aviso, eu acho bacana. Eu vou deixar aqui o @do André, que o André sempre perde a conta dele, infelizmente. A gente sabe como o Instagram é, com contas que tratam do BDSM, que tratam de fetichismo. Eu morro de medo de perder a minha conta, mas a gente vai tomando cuidado. Vou deixar aqui o @do André aqui falando sobre. E aí, pensando muito sobre essa ideia de onde vem esse desejo do couro e tudo mais, eu quero fazer dois paralelos. Primeiro, eu quero pensar em mim, porque eu nunca fui uma pessoa que tive muito tesão, muito kink, com essa coisa da materialidade, né? Do couro, do látex, do vinil, da renda. Eu nunca foi meu turn on, assim, aquilo que me dá a excitação através da roupa. Eu comecei a usar couro muito porque eu percebia que isso, de alguma maneira, excitava quem jogava comigo, né? Quem estava do outro lado, como bottom, tinha um interesse em entender esta questão do couro. E aí eu comecei a usar o couro, e eu lembro que a primeira vez que eu usei numa balada e tudo mais, e eu lembro que quando eu cheguei em casa e tirei a roupa, o cheiro da minha pele estava muito diferente. E isso me deixou muito excitado. E aí, daí pra frente, foi uma veneração a essa ideia do couro, porque aí eu passei a entender muita coisa. Passei a entender sobre textura, sobre como o nosso corpo se coloca e se molda de forma diferente, como, de alguma maneira, o couro passa uma autoridade e ele excita, porque mesmo que a gente não queira trazer o olhar da autoridade para dentro dessa cena, ele acaba trabalhando com uma ideia de imaginário coletivo. E aí fui estudar um pouco, como vocês me conhecem, fui pesquisar, vi muitas coisas. A gente tem uma questão muito grande com esses couros que remetem a alguns uniformes, mas a gente tem a comunidade couro de um modo geral, a comunidade leather de um modo geral tem ressignificado um pouco essa ideia. É claro que o couro da alta alfaiataria, principalmente esse modelo da Hugo Boss, esse modelo, esse militar europeu do século XX, ele excita muito, porque traz efetivamente essa ideia de autoridade imposta através da roupa, né? E é claro que para mim, enquanto alguém que está usando, eu tenho essas taras com, por exemplo, o cheiro que fica a minha axila, o cheiro que fica o meu corpo, para mim aciona de um outro lugar, aciona numa outra esfera, e aí a partir desse momento, todos os momentos que vocês me veem, eu estou vestindo algum tipo de couro. Como diz o Dom PC, eu estou sempre fresquinho, porque eu me recuso a passar calor com o couro já é quente, eu estou com essa camisa com as luzes ligadas, estou suando já. Mas eu sou do adepto da bermuda, da camisa curta, mas tem uma galera que já vai, o PC mesmo, que foi o nosso Mr. Leather Brasil 2018, 2018, 17 foi o Barbudo, 2018, isso em 2019 o Rafa. Mr. Leather 2018, que é um amigo meu, vou marcar o @ dele aqui também, para que também perdeu a conta recentemente, então vou deixar marcado aqui, fazendo uma publicidade pra galera.
ele fala, sempre me vê nos encontros nas festas, ele me fala, nossa, você tá sempre tão fresquinho? Sim, faço questão, você tá sempre tão fresquinho. O PC não, o PC tá bota alta, calça comprida, cinto, camisa de couro, gravata de couro, colete de couro, é uma coisa que eu olho e derreto, mas ali até é interessante a gente depois entender por essas outras pessoas da onde vem a tara, né? Da onde vem o que dá o turn-on da ideia do fetiche. E aí, navegando nas minhas buscas, vou trazer aqui mais uma referência bibliográfica. Comprei este livro que chama Life Letter and the Pursuit of Happiness, Life History and Culture in the Letter BDSM Fetish Community as captured by Steve Linus, selected from 15 years of letter life columns and other writes, original published in Lavender Magazine. E aí, o que eu achei legal desse livro que eu indico? O ruim dele só tem em inglês, então tem que ser para pessoas que leem inglês. Ele separa o livro em algumas partes. A primeira parte ele fala sobre o couro. E aí ele vai falar muitas coisas sobre o couro, a materialidade do couro. A segunda parte ele vai falar sobre a vida, né? Sobre a vida do passado, a família, a sociedade, como a gente lida com a vida em sociedade, como a gente lida com o couro em sociedade, os espaços, as variações, as variantes. É uma ideia bem legal. E depois vai falar sobre o que mais? Vai falar sobre noite, vai falar sobre orgulho, sobre saúde, sobre política, sobre feriados, espírito livre. Então ele divide em duas partes e em 15 capítulos. Só para entender que são 15 capítulos no total, só para não falar besteira para vocês. São 15 capítulos, duas partes, sendo que a primeira parte é o primeiro capítulo, que ele fala What is this thing called? O que é esta coisa chamada couro? E aí eu fui ler este livro, ele é uma série de artigos que foram escritos na revista Lavender, então são artigos muito curtinhos e bem legal, porque você hoje eu quero ler sobre, abri aqui... 3 kinds of pride, 3 tipos de orgulho. E aí você lê, é um parágrafo, tá vendo? 3 kinds of pride começa aqui, não sei se dá pra vocês verem, e termina aqui. Então você lê, depois você lê um outro artigo, um artigo de revista mesmo. E aí eu fui ler, ele fala aqui sobre a história do couro. Então eu vou deixar aqui na nossa biblioteca fetichista pra gente ficar aqui depois eu arrumo ele, mas pra vocês verem ele aqui na minha cabeça. E ele fala sobre a história do couro, né? Primeiro ele faz um paralelo de que a materialidade do couro é muito resistente, então muito utilizada por pessoas do campo, por trabalhadores do campo principalmente, pelos cowboys e também por motociclistas, né? Por ciclistas que utilizavam as motos e acabavam utilizando coisas de couro até hoje, né? Porque era uma proteção, né? Era como uma pele, uma segunda pele, que a gente veste, e isso protegia das quedas e tudo mais. Então ele vai olhar para isso primeiro, nesse artigo, e vai falar sobre como isso acaba subvariando o fetiche original do couro. Que essa ideia das pessoas, dos motociclistas que usam couro, e dos trabalhadores rurais, dos cowboys que usam couro, não é daí que vem o fetiche em couro. O fetiche em couro vem do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, onde os uniformes, a alfaiateria passa a ser de couro, porque a Segunda Guerra Mundial acontece na Europa e, obviamente, como durou muitos anos, passou por muitos invernos. E a gente precisa lembrar, por exemplo, na invasão alemã, para não falar a outra palavra, da invasão alemã, a Rússia no meio do inverno, que deixou muita gente passando frio, né? A Alemanha nunca se deu muito bem na Rússia, inclusive na Copa do Mundo a Rússia perdeu na primeira fase. Uma piadinha aí pra gente descontrair um pouco falando sobre isso. E aí ele vai falar que o fato da Segunda Guerra Mundial ser
uma guerra muito longa, envolveu muitas pessoas. E muitas pessoas que foram para o fronte de guerra, foram para o fronte de batalha, eram pessoas da vida comum, não militares. Eram soldados que eram chamados para, né, a gente sabe como funciona, são chamados para proteger o seu país e não necessariamente tinham o desejo, a aptidão de serem soldados. Então não eram do ramo militar. E aí, uma sociedade, né, que aí o que um pouco, aí lembrando um pouco que a gente vai falar com Foucault lá na história da sexualidade, que ele vai entender que a sexualidade ela vai realmente acontecer a partir do século XX, né? Então nós temos a Segunda Guerra Mundial acontecendo no século XX, pessoas que estavam reprimidas sexualmente por conta deste ambiente de guerra acabam sendo colocadas nos batalhões, nas infantarias, e este lugar do coro, né, quando você confina as pessoas, muitas pessoas passam a entender e a se relacionar com essa materialidade, e isso, quando eles retornam da guerra, acaba sendo uma forma de experienciar situações de dominação e de submissão. Então, acontecia, né, dos dois lados, porque de alguma maneira, automaticamente vinha no imaginário das pessoas, vinha no imaginário daqueles soldados a ideia de dominação e submissão, porque era a materialidade que as pessoas estavam lidando nos campos de batalha, nos frontes de batalha. Isso, né, na visão aqui do Steve. Muita gente pode discordar, mas é fato que o pós-guerra traz, porque a partir do momento que termina a Segunda Guerra Mundial, nós começamos a entender essas materialidades enquanto práticas fetichistas. Então, eu acho uma visão muito interessante que o Steve traz, um relato muito interessante, mas é um relato que está atribuído a um lugar, a um lugar específico, que é a história da cultura leather dos Estados Unidos. E, de alguma maneira, da Europa, porque eu acredito que a gente vai se aproximar, né? Eu penso muito, eu gosto muito de entender, não sei exatamente, preciso me dedicar um pouco mais a esse estudo, a entender, por exemplo, porque a Alemanha é o paraíso do fetichismo, por exemplo, né? Porque na Alemanha, de todos os países da Europa, é lá que acontece os maiores encontros fetichistas, né? Nós temos sim cena fetichista em outros lugares da Europa, na França, na Holanda, na Espanha, Portugal bem menos, na Itália bem menos também, países que são um pouco mais católicos, tendem a ser um pouco mais reprimidos do ponto de vista de exposição, mas a Alemanha é um país que tem muita cena fetichista em que o couro está muito presente, né? Tem inclusive a Folsom Street Fair, que acontece em São Francisco, nos Estados Unidos, e vai acontecer também em Berlim, na Alemanha. Que inclusive vai acontecer agora, acho que em outubro. É isso? Acho que é outubro. Estou corrigindo aqui se não for. Mas, por que nós, né, a gente tem um lugar, o brasileiro de um modo geral, tem e eu não quero ser vira-lata nessa minha frase, mas a gente tem uma tendência a olhar muito para os Estados Unidos e para a Europa, né? Acho que nós tivemos no início do século XX, segunda metade do século XX, um olhar de querer ser europeu. A América Latina, de um modo geral, tem esse olhar de querer ser europeu. E depois, primeira metade do século XXI, segunda metade do finalzinho do século XX, nós temos um olhar de querer ser estadunidense, né? Estados Unidos da América. Mas, de alguma maneira, eu acho que o couro, ele tem esse kink, esse fetiche muito por essa materialidade, por essa forma de hierarquia que o próprio material traz. Tanto que é muito comum que apenas dominadores, dominadoras, façam uso do couro. Claro que não é uma regra, mas é muito comum que nós vejamos as pessoas que estão jogando quanto submisso e quanto bottom não utilizem o couro. Exatamente, e aí um puro achismo, por esse lugar do poder que a materialidade nos traz, sabe? Mas, de novo, para mim, o tesão do couro
Além de eu ficar muito gato, como a minha pele fica depois. A partir do momento que eu tiro e eu sinto o meu corpo com um cheiro diferente. Isso é muito excitante. Não sei dizer porquê, mas é. O couro não está, a comunidade leather não está restringida apenas à comunidade homem, gays, bissexuais. Existem, sim, muitas mulheres que utilizam o couro. Aliás, grandes dominadoras do imaginário coletivo, da cena, utilizam o couro. Aqui no Brasil, a gente tem uma maior tendência, e também puro achismo, nenhum dado científico aqui, apenas de experienciar, de olhar de trocar, de conhecer pessoas. Eu acho que aqui as dominadoras acabaram utilizando muito esta coisa do látex, do vinil, que, né, modela o corpo e deixa ela meio femme fatale, assim. Mas na Europa é muito comum nós vermos, sim, dominadoras utilizando o couro como esta forma de hierarquia, esta forma de poder. E você? Me conta, tem fetiche em couro? Tem fetiche em látex, em vinil? Em que tipo de materialidade te interessa? Qual tipo de material? Qual textura lhe agrada? Você já parou para pensar nisso? Por que eu me atraio pelas coisas? Conta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, dá um like e é isso. Nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.